O Rural Notícias desta quinta-feira começa repercutindo mais uma força-tarefa da Operação Lava Jato, que prendeu hoje o ex-presidente Michel Temer, o ex-governador do Rio de Janeiro e ministro Moreira Franco e outras 8 pessoas por suspeita de que o grupo formava uma organização criminosa que teria praticado crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Presta atenção. Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso liderado por Michel Temer praticou diversos crimes envolvendo órgãos públicos e empresas estatais. De acordo com a investigação, foi prometido, pago ou desviado para a organização mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais. A prisão do ex-presidente é preventiva. Além dessa investigação, Temer está envolvido em outros 9 inquéritos. Nós vamos tentar entender o impacto de mais esta etapa da Operação Lava Jato no cenário político e econômico com o Miguel Daúde, com uma visita ilustre que a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio em São Paulo, Dr. Ricardo Alfonsin, nosso analista jurídico. Obrigada pela presença, doutor Ricardo. Tudo bom, bem? Meu amigo Daúde? Boa noite. Tudo bem? Tranquilo, boa noite. Faço a mesma pergunta para vocês dois. Qual é o impacto político dessas prisões de hoje e se a política perde ainda mais credibilidade depois dessa etapa da Operação Daúde? Começa, a palavra é sua. Bom, impacto político, boa noite. Boa noite, meus amigos. Bom contar com vocês, doutor Ricardo Alfonsin, que nos prestigia com a sua honrosa presença. Bom, o fato é o seguinte, Sueli. A política vem perdendo há muito tempo credibilidade em relação aos políticos. A eleição de Jair Bolsonaro, ela decorreu exatamente de uma insatisfação do povo com relação à corrupção e o que era feito com a nação brasileira. A nação brasileira vinha sendo espoliada, vinha sendo achincalhada, e isso foi que elegeu o Bolsonaro. Então, a prisão de Michel Temer, eu tenho uma visão muito clara, porque eu acompanho esse político há muitos anos, né? Ele instituiu no Porto de Santos uma forma de corrupção, tanto é que se estima que o PMDB, sobre a sua chefia, desviou 1 bilhão e 800 bilhões dos cofres públicos. Isso são suposições e apurações, ainda não tivemos uma decisão, né, da Justiça em relação a isso. Bom, mas não tenha dúvida que o Michel Temer tinha que sair preso do Palácio do Planalto. Ele tinha que entregar a faixa para Jair Bolsonaro e entrar num camburão e ir para a cadeia. Mas aí as pessoas falam assim, pô, mas ele não foi julgado, ele não foi condenado? Sim, não tenha dúvida. A prisão dele e a prisão do Lula, nesse momento, é diferente. Ele foi preso preventivamente, não tem prazo para sair. Se bem que ele pode ser solto daqui meia hora, porque está lá com um desembargador no Rio de Janeiro, um HC que pede a sua soltura. Vamos ver, ele já recebeu, já está com o processo na mão e pode tomar uma decisão. Doutor Ricardo, ele pode ser solto a qualquer momento mesmo? Explica melhor. Eu acho que sim. E concordo com o Daúde no aspecto da questão política, né, que o desgaste dos políticos no país, mas me preocupa, Sueli, meus amigos do Rural Notícias, é a questão do judiciário, né? Porque esse mandado de prisão, a forma que foi deferido pelo juiz Bretas, ela não resiste ao primeiro exame que foi feito por um órgão superior, porque não tem um fato novo, não tem nada que justifique assim, o que tem acontecido são tudo fatos de 2014, lá do tempo do Porto, quer dizer, são fatos de... Ele está envolvido, né? Ele está envolvido, mas não tem 10 inquéritos. Mas a pergunta que fica é por que demorou tanto tempo? Porque como o Daúde falou, o que se esperava era que ele fosse preso logo que deixasse o Planalto. Não tem nenhuma denúncia formal até agora, né, que tenha sido aceita pelo judiciário. Então, a justificativa, neste momento, de uma prisão de uma hora para outra, não tem uma justificativa. É exibicionismo do judiciário? Eu acho que do próprio juiz, que tem ambições ao Supremo Tribunal Federal, que está apaixonado pela essa situação, foi para a posse do Bolsonaro num avião oficial do governador do Rio de Janeiro. Então, essas coisas desmoralizará o judiciário. Essa é a minha preocupação. Mais uma desmoralização para o judiciário. O mérito de que o Temer deve estar preso, eu concordo que aquela turma quase toda que estava com ele lá,
que poderia, que merecem até que essa situação, mas é que não poderia fazer dessa forma que está sendo feito. Eu acho que primeiro que examinava, aí o que vão dizer? O leigo vai dizer, o judiciário está corrompido. Eu li a decisão, ela tem 40 páginas, e não existe tenta obstrução à testemunha e à justiça, que é um dos fatos que poderia levar à prisão. Mas existe provas, né, cabais mostrando que ele está envolvido em corrupção. Então, deixa eu te contar uma história, para a gente lembrar. Assim, para a gente concluir, para transmitir para os nossos... Não, para concluir não, porque eu ainda tenho uma pergunta para o doutor Ricardo. Telespectador, o seguinte, o Michel Temer, ele era o braço direito do Lula em corrupção. Muito bem. Porque o Lula e Michel Temer instituíram a corrupção para se manter no poder comprando deputados, comprando setores da nossa sociedade. Não discordo. Agora, isso não dá para eu dizer, tem prova e prova aquilo. Mas o fato é que vocês estão quebraram a Petrobras, quebraram o Brasil, e o Michel Temer sempre do lado do Lula, sempre apoiando as decisões do Lula. Ele se desviou quando houve a possibilidade do impeachment da Dilma. Por favor, doutor Ricardo. Se acendeu. Então, antes de eu te perguntar. Um exemplo do Lula. O Lula, só uma vez ele esteve ali, foi conduzido até o aeroporto de Congonhas para prestar depoimento. Ele só foi preso quando condenado em segunda instância. Ele nunca foi preso. Ele foi preso, condenado em primeira, aí ele foi preso. O Michel Temer não tem nenhum processo formal contra ele até agora. Doutor Ricardo, agora a gente vive um momento de fragilidade das instituições brasileiras, como você disse, e entre elas o judiciário. Você já citou a sua preocupação, esboçou isso, né? Há uma lentidão em investigar, julgar e condenar crimes políticos no país. Eu te pergunto mais, a população tem, sim, todo o direito de se sentir mal representada? Eu acho que sim, pelos últimos acontecimentos no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário de forma, principalmente no Supremo, não tem dignificado a justiça, né? Essa onda que o país todo está aí contra, inclusive, especialmente o ministro Gilmar Mendes, essas coisas todas, não está dignificando o judiciário. E aí, quando um juiz dá uma decisão dessa, agora, que se vem um desembargador, ou não sei se vai ser lá no Supremo, TR2. Não, mas pode ser que ele negue e vai para o Supremo. Aí o habeas corpus vai ser definido da justiça. Mais uma vez está aí. Mas não tem, o processo tem que ter o andamento normal. Hoje eu conversei com o procurador-geral do Estado aposentado lá do Rio Grande do Sul. Aposentado não, ele está na ativa, foi procurador-geral. Conversei com o professor Lênio Streck, que é um constitucionalista respeitadíssimo. Todos eles têm a mesma opinião. Quer dizer, o artigo 312 do Código de Processo Penal, que dá essa condição da preventiva, não se aplica nessa situação. Eu só queria entender o seguinte, pelo que eu pude perceber, existe ali a possibilidade de algum avanço nessas investigações que levam a corroborar esta decisão do juiz. Ela não foi uma decisão de qualquer jeito. Vazia. Mas por que ela demorou tanto tempo? Essa é a pergunta que você faz. Não é, Sueli, é o seguinte, ele tem 10 inquéritos. Ele foi presidente. Inquérito. Tem 10 inquéritos. Ele foi presidente. Só que quando ele era presidente, esses inquéritos ficaram todos parados. Exatamente. Aí voltou agora para o primeiro grau. Não podia ser preso, exatamente. Aí quando ele saiu, que esses inquéritos foram, desde que ele tivesse alguma decisão do Congresso. Da Procuradoria. Ele comprou 2 vezes o Congresso para poder ficar no poder. E nisso ele deixou a reforma da Previdência para o impeachment dele, né? Minha OAB pediu o impeachment dele. O fato é o seguinte, tendo direito ou não, tendo razão ou não de ficar preso, Michel Temer era um aliado carne e unha com Lula que assaltaram o Brasil. O Brasil é isso aí. Agora, esses processos, é evidente que são inquéritos diferentes. Mas são dissociados do que o PT está sendo investigado, de todos os inquéritos, né? A gente tem que entender... Lavagem de dinheiro. Que essa formação de quadrilha aí, a gente tem todos os nomes envolvidos ali, entre eles o Moreira Franco, que está sendo acusado... sendo acusado de ser o cara que planejou aí todo... Exatamente. A gente está falando de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas então vamos prender o homem ou não vamos? Temos que prender. Mas é um bilhão. Doutor Ricardo, a pergunta que não quer calar. Amanhã a gente vai acordar com a notícia de que Michel Temer foi liberado? Não sei, pode ser que daqui a pouco saia a notícia. Daqui a pouco saia a notícia. Se cumprir a lei, se observar da lei, ele tem grandes chances de ser. Isso vale para todos os réus envolvidos?
Não, eu creio que sim, porque não vi nenhum deles que tenha tido que se enquadrasse dentro do que a lei exige. Agora, o que a população, assim como meu querido amigo Daúde está hoje, a lei não tem que existir, eles querem fazer justiça de qualquer jeito, aí se corre um grande risco Senhores, do país cair num buraco sem fim. peço licença.